comigo. Tiagão! Marlon despertou o interesse de outros times. É essa a informação, porque que, ó, a gente já tinha trago aqui que o Bucudo do Corinthians, o Corinthians quer o mundo. O Corinthians quer o mundo. Corinthians, você quer o mundo e um pouco mais. Você não vai levar nada de Minas Gerais. Você não vai levar o Marlon, você não vai levar o Rodrigo Caetano. Corinthians, fica quietinho aí. Fica quietinho aí. E o Gil acabou de deixar o Corinthians, né? O Corinthians fez uma publicação agora, o zagueiro Gil deixando o Corinthians. Tá vendo? O Gil. Substituto do Castan, Eu trago isso. Aqui, ó. Jogou no Cruzeiro. O Gil jogou com o Ronaldo. Jogou com o Ronaldo. Tem uma outra história. Que diferença, né? Jogou contra, né? Jogou contra. Aquele Aquele pênalti. Tem gratidão. Lembra daquele pênalti? Jogou contra o Ronaldo. Lembra daquele pênalti? É o pênalti? Aquele pênalti? Aquele pênalti. Você lembra do El Pênalti? Não, ninguém lembra do pênalti, porque não foi pênalti. Pois é, não foi nada. Eu não Aquele marcaria aquele pênalti nem... Pra lembrar Nada. do pênalti, Lugar tinha que ter nenhum do sido mundo. pênalti primeiro, não foi. Vocês estão falando do pênalti ou do El Pênalti? Porque tem essas duas histórias do Brasil rolam, que é uma beleza. Não, mas vai pro A do El Pênalti eu vou deixar o Lu um dia contar. Mas, Thiagão, dá informação sobre o Marlon. A informação sobre o Marlon é a seguinte: ontem o GE trouxe e eu consegui confirmar, o Internacional também tem interesse na contratação do lateral esquerdo do Marlon. Além do Internacional, dois clubes que a gente já trouxe aqui anteriormente. O Grêmio tem interesse e o Corinthians também tem interesse. A questão é, este trio já abriu conversa com o staff do jogador a fim de tentar a contratação dele. Na última terça-feira, o agente do atleta esteve em Cascavel, interior do Paraná, se reunindo com o próprio atleta que está passando férias por lá em Cascavel e trouxe para ele atualizando essa situação envolvendo os interessados na contratação do atleta. Então, nesse momento, Grêmio, Internacional e Corinthians abriram conversas para tentar a contratação do Marlon. O Cruzeiro recusou uma tentativa de contratação do Marlon em setembro deste ano, que foi quando o Lokomotiv Moscou da Rússia sugeriu pagar 5 milhões de euros pela aquisição do atleta, que dá mais ou menos 25 milhões de reais. Naquela ocasião, o Cruzeiro recusou essa oferta do Lokomotiv Moscou. E agora, então, imagina-se que algo próximo disso seria o mínimo para abrir conversa pela contratação do Marlon. Ele tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2024 e aí cabe a esses clubes tentarem fazer uma proposta ou não pela aquisição do lateral esquerdo, que nesse momento ainda não tem uma proposta formal, mas sim conversas para que esses clubes tentem contratá-lo para a próxima temporada. Tá, então pegando como base essa informação que você traz, que foi negado os 5 milhões de euros pelo Marlon naquele momento ali em setembro, disputa de campeonato, enfim. Lu, você acredita que ao Inter, Grêmio e Corinthians teriam esse bolso ou esse investimento para colocar no Marlon e conseguir tirá-lo do Cruzeiro por 5 milhões de euros? Ô, Elton, primeiro, a dupla Grenal Tá. é impressionante. É uma dupla que quer todos, não, né? você percebeu que... Toda sondagem, Grêmio e Inter interessados. É curioso. E não é de hoje, não, tá? É curioso isso. E assim, só vai inflacionando o mercado, né? É um mercado hoje muito Começa o inflacionado. leilão, né? É, um leilão que começa. Agora, é importante observar também, além do valor, quem sabe ali uma composição de jogadores que podem chegar. Tem jogadores interessantes no Internacional ali, no Grêmio também, no próprio Corinthians, tem jogadores interessantes que podem compor ali uma negociação. Há uma questão do Cruzeiro que tem um lateral reserva que pede passagem, que tem muito potencial, que é o Kaique Bruno. Então, nessa questão de lateral esquerda, o Cruzeiro é mais tranquilo, porque tem um grande jogador com muito potencial, que é o Kaique. Todas as vezes que foi acionado nesse ano, conseguiu dar conta do recado, inclusive no Clássico fez um grande jogo naquela ocasião. Então tem essa questão também, o Marlon é um jogador que, dependendo das condições, pode ser sim negociado. Fez uma grande temporada, para mim foi um dos principais laterais do futebol brasileiro em 2023, só que eu acho que é importante o Cruzeiro analisar, além dos valores que vão ser colocados, um jogador ali, 2 jogadores que podem compor essa negociação, que seria muito, muito útil para um elenco enxuto que o Cruzeiro tem hoje. André, eu posso colocar o HG na resenha? Então vamos lá, HG, me socorra aqui. O Lu falou de uma forma que passa a impressão que se o Cruzeiro vier a perder o Marlon,
agora no final do ano, o Cruzeiro tem essa peça de reposição. Eu queria que você falasse a respeito dessa importância que o Marlon tem e o quanto seria, na minha visão, deficitário perder o Marlon nesse primeiro momento de 2024. Então, Eltinho, o Thiago Fernandes deu detalhes aí de times interessados. Os números e as atuações do Marlon na temporada dão muito crédito a ele, né? E o monopólio da informação, que é o Thiago Fernandes, trouxe detalhes e citou o Grêmio. E, curiosamente, hoje pela manhã, acordei bem cedo para vir aqui para a Band e estava ouvindo a Rádio Grenal. E o Luiz Carlos Reck citou exatamente o interesse do Grêmio no Marlon. Tem muita gente querendo, o mercado não dispõe de um alto número de bons laterais, por isso que eu disse, quando o Atlético confirmou as renovações dos seus 2 laterais, sempre vai ter alguém que diz assim, inclusive eu às vezes digo, não, mas com criatividade, ousadia você encontra e tal, mas sem colocar dinheiro para trazer, é muito pouco provável que você traga jogador com muita qualidade. O Cruzeiro trouxe o Marlon. O Cruzeiro, quando anunciou o Marlon, um monte de gente disse que era bagre, e aí a gente viu a temporada que ele fez. Aí despertando o interesse desse monte de times aí. Portanto, um clube que já perdeu o Bruno Rodrigues, não dá para perder o Marlon. Não dá para perder o William. Agora, vai depender muito, sempre é bom destacar, da vontade do atleta, porque a gente não sabe. Eu não sei quanto o Cruzeiro pretende gastar no ano que vem, mas Grêmio, Vasco, Corinthians também não sei. Aliás, falando em Corinthians, daqui a pouco, Eltinho, se você me permitir, eu quero só dar alguns detalhes que recebi de uma pessoa do Atlético, de alguns detalhes aí que fizeram com que o Rodrigo Caetano tomasse a decisão. Mas daqui a pouco eu falo, só para terminar sobre o Marlon. Então é o seguinte, como o Cruzeiro já perdeu o Bruno Rodrigues, eu considero uma perda, não perde o Marlon não, faz um esforço. Eu sei que empresário joga muito nesse período, joga muito com a situação. De falar que tem um monte de propostas, aliás, oficiais, o clube tem o direito de pedir, né? Para receber. Bom, se ele recebeu proposta, o clube está sabendo, né? Mas que tem um monte de sondagens, que tem um monte de gente querendo, o empresário está na dele e o clube também precisa ter jogo de cintura para administrar essa situação. Mas o Marlon é um jogador que no Cruzeiro não pode perder. O mercado não dispõe de muitas opções na posição. E só pegando uma carona, o papo é Cruzeiro, mas só para emendar, uma pessoa do Atlético me disse, e o Thiago confirmou, não teve nenhum aumento de salário, mas coisas que pesaram. Por parte do Rodrigo Caetano, insegurança, não foi o Rodrigo Caetano que disse isso a alguém do Atlético, alguém me disse não. Essa pessoa do Atlético, Everton, a permanência dele aqui passa também por insegurança administrativa lá no Corinthians. Porque o Augusto terá uma oposição muito forte lá dentro, muitos jogadores saindo, até ídolos do Corinthians saindo, jogadores importantes e tal. A mudança é muito radical, a questão da cidade, tá? A família também pesou e etc e tal. Mas 2 situações que fizeram muito para a permanência do Caetano. Primeiro, continuar investindo e atualizando toda a estrutura de preparação do clube. Geral. Concentração, academia, CT, tudo. O maior número de voos fretados, o maior número possível de voos fretados. Quando o Atlético conseguir fretar voos, o Atlético pretende fretar o maior número de voos fretados. E aí, com esse maior número possível de voos fretados, isso agrada ao Caetano, melhorar a estrutura. Essa pessoa do Atlético Everton, a gente vai continuar melhorando a estrutura do CT, em todas as suas áreas. E uma terceira coisa que o clube promete e tomara que faça, e isso vai ser muito importante para a permanência do Rodrigo Caetano, melhorar a comunicação do Atlético, deixar de externar assuntos estratégicos e vender a realidade do clube. A realidade do Atlético não está próxima de Palmeiras, Flamengo, não está. Isso não quer dizer que o Atlético não possa ganhar títulos, mas a realidade financeira está longe de um Palmeiras e de um Flamengo. Então, melhorar a comunicação, melhorar a estrutura e o maior número possível
de voos fretados são alguns pontos que pesaram. E a insegurança administrativa no Corinthians, alguns pontos que pesaram para a permanência do Rodrigo Caetano. Peço desculpas por dar uma volta no noticiário, nos posicionamentos aqui inerentes ao Cruzeiro, mas eu precisava só destacar isso aí. Tá bom, HG, você tem sempre moral aqui, você fica tranquilo. Daqui a pouquinho a gente volta a falar novamente, porque agora eu tenho um recado